Primeira aos Coríntios 11, 26. Eu sei que você acabou de se assentar, mas em reverência à palavra do Senhor, vamos ficar em pé. O texto diz assim: porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Você pode se assentar. Irmãos, eu quero falar algo importantíssimo para a sua vida nesta noite. Por ser importantíssimo, a sua carne vai lutar para você perder a concentração, para você se desligar daqui. Vai ser uma batalha nesta noite contra a sua carne. Por ser um assunto importantíssimo, o diabo odeia este assunto. O diabo não quer que as pessoas ouçam, os crentes e os não crentes ouçam esta palavra. E Deus disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o diabo e a sua carne não querem que você ouça a mensagem a seguir, que preste atenção e entenda e venha ter conhecimento. Mas Deus quer falar profundamente ao seu coração e também ao seu entendimento. A palavra precisa falar ao coração e ao entendimento. Se a palavra falar só ao entendimento, fica algo retórico, fica um ensinamento não prático. Se falar só ao coração, é baseado apenas em emoção. Você se emociona com a palavra e não passa disso. Então Deus quer falar ao coração para tocar os nossos sentimentos e emoções, para tocar a nossa alma, mas também quer tocar o nosso intelecto, para que a gente sinta a palavra e entenda a palavra. Amém? Eu quero falar sobre a morte de Cristo, é o texto que nós lemos. Nós vamos participar daqui a pouco da carne e do sangue de Cristo. E Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, e todas as vezes que nós ceamos, todas as vezes que nós participamos da ceia, seja uma vez por mês, 2 vezes por mês, 3 vezes, 4 vezes por mês, não tem problema. Todas as vezes que participarmos, nós estamos anunciando a morte do Senhor. E o que nós precisamos entender a respeito da morte do Senhor? Primeiro entendimento: a morte de Jesus é o sacrifício substitutivo. A Bíblia apresenta a morte de Jesus como o sacrifício vicário, ou seja, Ele morreu em nosso lugar, levando sobre si o castigo que eu e você merecíamos, pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender a respeito da morte do Senhor: foi uma morte vicária. Ele se colocou no nosso lugar. Ele substituiu o nosso lugar. Algo que eu e você não poderíamos fazer, Ele foi lá e fez por nós. Então, este é o primeiro entendimento. Um sacrifício vicário, substitutivo, que foi colocado em nosso lugar. A partir da visão teológica, esta é uma doutrina da expiação, que é o cerne da soteriologia cristã, que é a doutrina da salvação. Cristo, sendo sem pecado, assume o lugar do pecador, satisfazendo a justiça divina e reconciliando o homem com Deus. Isto é a morte de Cristo. Então nós precisamos entender e ter muito claro isto em nossa vida. Nós precisamos compreender a doutrina da salvação. Por que é necessário entender a doutrina da salvação? Porque a partir da doutrina da salvação é que nós iremos entender como acontece a salvação da nossa vida. E se nós não entendemos como acontece, como diz a palavra do Senhor, nós estamos sujeitos a sermos levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. E as heresias estão por aí, os falsos mestres estão por aí, os falsos pastores estão por aí,
os falsos teólogos estão por aí, e pessoas com renome, pessoas com estudo, pessoas com posição, pessoas com influência nas redes sociais. Um exemplo, um doutor em teologia esses dias estava dizendo que Cristo não é o único meio de salvação. Se o crente não entende a doutrina da salvação, ele fala, puxa, que bonito. A pessoa fala bonito, a pessoa tem eloquência, tem estudo, tem conteúdo, tem profundidade, e fala, e a gente acredita. Então, por isso, nós precisamos entender essa doutrina tão importante, que é Cristo se colocando no meu e no seu lugar. Quem faria isto por nós? Quem faria isto? Qual amigo, qual familiar se colocaria em nosso lugar para pagar as nossas dívidas? E Cristo fez isso. E nós você não precisa abrir a sua Bíblia, só acompanha a leitura. Isaías 53:4 vai dizer assim, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Eu não sei se você já assistiu aquele famoso filme aí da Paixão de Cristo, de um ator, acho que é Mel Gibson, né, que ele fez, que retratam Jesus todo ensanguentado, com as costas feridas, aparecendo os ossos, sofrendo dor horrível. É isso que está dizendo. Ele levou sobre si as nossas doenças e enfermidades. Então nós não precisamos carregar este fardo. Nós temos que entender de uma vez por todas que nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo por nós na cruz do Calvário. A salvação não é um peso, a salvação não é um processo, a salvação não é o trabalhar, a salvação já aconteceu na nossa vida, Cristo morreu por nós. E a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. Se você juntasse todo o ouro, todas as pérolas, todos os diamantes, todos os dólares, euros, toda a riqueza deste mundo e tentasse comprar a salvação, não conseguiria. Então as nossas obras não nos fazem salvos, mas a obra de Cristo na cruz do Calvário nos fez salvos. Então o pecado que eu cometi, Ele carregou. A transgressão, a iniquidade. Iniquidade é o pecado deliberado. Às vezes a gente peca sem ver, às vezes a gente se exalta, ou comete alguma coisa e depois que a gente vai pensar, puxa, não podia ter feito isso. Mas a iniquidade sabemos que é pecado, sabemos que vai entristecer o Espírito de Deus, sabendo que estamos fazendo algo que Deus não quer que façamos, e vamos lá e fazemos isso, é iniquidade. Mas Ele levou sobre si. Então nós estamos entendendo que a morte de Cristo é uma morte vicária. Cristo nos substituiu naquela cruz, aleluia. O apóstolo João vai escrever no capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não tenho o poder de tirar o pecado da minha vida, eu não tenho o poder de tirar o pecado do mundo, mas o meu Senhor Jesus Cristo, Ele tem o poder de tirar o pecado das nossas vidas. É por isso que você não pode se render novamente ao mundo e às coisas do mundo. Você já foi lavado, você já foi purificado, o pecado que estava na sua vida já foi removido, porque Cristo fez isto por você.
Então nós não somos mais coitadinhos pecadores. Nós somos filhos e filhas justificados pelo sangue de Jesus Cristo, aleluia. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios 5:21, ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é um texto importantíssimo. Esse é um texto que é uma ferramenta, muito mais do que uma ferramenta. Este versículo é uma arma contra o nosso adversário. Deus jamais irá nos acusar do nosso pecado. Deus sabe os nossos pecadinhos e pecadões. Deus sabe os pecados que souberam a nosso respeito e os pecados que ninguém ficou sabendo, Deus sabe. Deus conhece todos os nossos pecados. Mas quando nós nos achegamos a Deus em oração, Ele nunca vai falar: olha, mas você pecou. Não, Ele não é acusador. Acusador é o adversário, é o diabo. A Bíblia chama de acusador da nossa alma. Então, quando nós erramos e nós falhamos, e a Bíblia diz que aquele que confessa o pecado e abandona o pecado, alcança de Deus misericórdia. Então o diabo chega e vai nos acusar, dizendo: você, rapaz, você aqui orando e querendo dar uma de crente, o que você estava fazendo há 10 anos atrás? Como era a tua vida no passado? As coisas que você fez, as coisas que você praticou. Daí você lembra do apóstolo João, aleluia, do apóstolo Paulo, dizendo: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feito justiça de Deus. O diabo vem acusar: você é um pecador, você não vale nada, você não tem valor, você praticou, você fez, você entristeceu o Espírito Santo de Deus. E nós dizemos: opa, peraí, isso foi uma história do passado, aleluia, agora eu sou a justiça de Deus, eu sou a justiça de Deus, eu sou a justiça de Deus, eu sou a justiça de Deus. Sabe que até muitas igrejas estão tentando nos equiparar e nos igualar às pessoas do mundo, dizendo que todos somos iguais, que todos somos iguais aos olhos de Deus. Não, 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 não. Aquele que ainda não tem Cristo como seu Salvador, ele pertence ao mundo, às obras das trevas, ao reino das trevas, ao império das trevas. Eu e você somos justiça de Deus. O ímpio está com as suas vestes sujas e manchadas pelos seus próprios pecados, está cheirando mal. A Bíblia diz: eles estão mortos em seus delitos e pecados. Nós não, outroramos estávamos mortos, mal cheirosos, maltrapilhos espiritualmente, mas hoje não. A morte de Cristo, que nós iremos lembrar daqui a pouco, comendo do pão e bebendo do suco, irá nos lembrar que agora somos justiça de Deus. Então o diabo não vem com conversa mole para cima do crente. Por isso o diabo não quer que você entenda essas coisas. A hora que o crente entende que ele é a justiça de Deus, ele não vai mais pelo que o diabo fala, pelo que o diabo tenta armar. O diabo vem querer acusar, fala: eu sou justiça de Deus. Mas você fez, você praticou, você está me lembrando do passado, mas agora eu sou justiça de Deus. Mas você bebia, não bebo mais, sou justiça de Deus. Mas você usava drogas, não uso mais, sou a justiça de Deus. Mas se prostituía, não mais, sou a justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O escritor aos Hebreus 9:6, ele vai dizer assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Tendo Cristo oferecido o sacrifício de uma vez por todas. Esses dias tinha um pastor se achando o máximo na internet. Ele é contra pastor, mas se chama de pastor, né? Ele dizia assim para a pessoa que estava entrevistando ele:
o seu pastor é um falso pastor. Mas por que é um falso pastor? Porque o seu pastor não dá vida por você, e a Bíblia diz que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Irmãos, Cristo morreu só uma vez e foi o suficiente. Aleluia! Não precisa mais sangue de cordeiro, não precisa mais sangue de animal algum. Cristo já verteu o seu sangue puro, de uma vez por todas. Um único sacrifício, como nós acabamos de ler há pouco, satisfez toda a justiça de Deus. É por isso que nós não precisamos de qualquer outra pessoa para a salvação, precisamos apenas de Jesus Cristo. Porque Ele morreu e a sua morte, aleluia, valeu uma vez só por todas, aleluia. A ira de Deus é aplacada e a comunhão entre Deus e o ser humano é restaurada. Então, através da morte de Cristo, a ira de Deus é aplacada. Hoje se fala muito sobre o Deus amor. Deus ama, Deus é amor. Deus é bonzinho, Deus é maravilhoso. Esquecem que Deus é justiça e Deus é ira. O tanto que Deus é amor, Ele é ira. O tanto que Ele é longânimo, Ele é justiça. Não pense que o mundo não está debaixo da ira de Deus. Não pense que aqueles que não estão em Cristo não estão debaixo da ira de Deus. O texto está dizendo, o escritor aos Hebreus está dizendo, que a morte de Cristo aplaca a ira de Deus sobre a nossa vida. Um dos sermões mais famosos da história atual é de um pregador, e o tema era assim: pecadores na mão de um Deus irado. Uma mensagem que revolucionou os tempos modernos. Então Deus está irado com o pecado, está irado com as pessoas que praticam o pecado, mas eu e você somos justiça de Deus. A morte de Cristo aplacou a ira de Deus, aleluia. Não somos mais inimigos, mas agora amigos de Cristo, aleluia. Segundo entendimento que nós precisamos ter sobre a morte de Jesus, que é um ato de amor supremo e de obediência. A cruz revela o amor de Deus na sua expressão mais profunda. Cristo se entregou voluntariamente, obedecendo plenamente ao Pai e demonstrando o amor divino em ação. De uma perspectiva teológica, aqui se vê a dimensão relacional e ética da cruz. A obediência de Cristo que restaura a desobediência de Adão. E ao ponto alto da teologia do amor e da graça, em contraste à justiça meramente retributiva. Então a morte de Cristo trouxe o amor supremo sobre as nossas vidas. E ao invés de Deus nos retribuir pelos nossos pecados, porque eu merecia ser punido pelos meus pecados. Eu tenho consciência disso, eu merecia ser punido pelos meus pecados. Agora você não é diferente. Você merecia ser punido pelos seus pecados. Nós merecíamos ser punidos, mas a justiça de Deus não é meramente retributiva. Não retribui segundo as nossas obras. O amor de Deus se manifestou em Cristo, num ato de amor supremo e de obediência. Como nós acabamos de ler, a expressão mais profunda. Deus se entregou e disse: ninguém tira a minha vida. As pessoas pensam, mas os judeus mataram meu Senhor. Não, ele disse assim: ninguém tira a minha vida. E por vezes tentaram matar Jesus, e a Bíblia diz que Jesus escapava pelo meio da multidão e ia embora, porque não havia chegado a hora da sua morte. Agora ele manda preparar a última ceia, e ele diz: está chegando a hora do Filho do Homem. Está chegando a hora do Filho do Homem entregar a sua vida. Jesus não foi assassinado, Ele entregou a sua vida por mim e por você, voluntariamente. Eu não pedi, você não pediu, nós não pedimos, mas Ele veio e morreu voluntariamente
por mim e por você, aleluia. O primeiro Adão desobedeceu. Lá em Romanos 5,19 vai dizer que através da desobediência de um só homem, o pecado entrou no homem, na raça humana, mas através da obediência de um só homem, Jesus Cristo, muitos serão justificados. Que coisa maravilhosa. Versículos para entendermos isto. João 3,16, versículo acho que mais conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gosto desse texto porque João é o discípulo do amor. João é o que colocava a sua cabeça no colo de Jesus, no peito de Jesus. Imagine que coisa maravilhosa. Jesus está sentado lá, descansando um pouco, e João chega, encosta em Jesus e pega e coloca a sua cabeça. E quem sabe, por vezes, Jesus acariciava o cabelo de João, falou: João. João é aquele que diz filhinhos. João é aquele que prega sobre o amor. No entanto, quando ele vai falar do amor que Deus enviou para o seu Filho, ele começa a procurar uma palavra. Qual foi o tamanho do amor de Deus? Qual foi a altura do amor de Deus? Qual foi a largura do amor de Deus? Qual foi a profundidade? Qual foi a intensidade com que Deus nos amou para enviar o seu único Filho? E ele não consegue encontrar uma palavra. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu não consigo explicar o amor de Deus. O mundo não consegue entender o amor de Deus. Mas eu e você, aleluia, fomos alcançados por este amor maravilhoso. E aqui estamos nós. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer assim, que Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Paulo, escrevendo aos Romanos 5,8, vai dizer assim: mas Deus prova do seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Irmãos, entenda uma coisa: Deus não morreu pelas pessoas boazinhas. Deus não morreu pelas pessoas carinhosas. Deus não morreu pelas pessoas que têm afeto. Deus morreu pelos pecadores. Eu e você éramos pecadores, condenados ao inferno. Assim mesmo, Deus enviou o seu único Filho, ainda quando nós estávamos debaixo da sua ira, ainda quando éramos contados entre os inimigos de Deus, Jesus Cristo morreu para mudar a nossa história, aleluia. Paulo, escrevendo aos Gálatas 2,20, ele vai dizer assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Será que nós temos uma expressão sincera de alegria e de gratidão a Deus, a tal ponto de escrevermos como Paulo: porque Deus me amou de tal ponto, Cristo me amou de tal ponto, que morreu por mim. Quem sabe essa seja uma boa ferramenta para expulsar os demônios, quando eles vêm tentar nos atormentar, quando eles vêm tentar lançar coisas na nossa mente, no nosso ouvido, na nossa alma, quando ele vem tentar nos afastar do plano de Deus. É uma boa ferramenta. Falar assim: Satanás, você sabia que Deus me amou e enviou seu único Filho? E Jesus me amou tanto que ele morreu por mim? Lembra que miséria quando eu estava nas tuas mãos? Lembra que miséria que era a minha vida quando eu praticava as tuas obras? Mas Cristo morreu por mim, Ele se entregou por mim, Ele me amou, aleluia. O cristão é chamado para viver em amor e obediência, refletindo o caráter de Cristo. E aqui eu abro um parêntese: você precisa aprender sobre o caráter do cristão. E nós estamos aqui numa jornada, todas as quintas-feiras, das 8 às 9 da noite, com o professor Jorge, aprendendo sobre o caráter do cristão, que reflete o caráter de Cristo. Não deixe de vir quinta-feira, às 8 horas. Terceira coisa que eu entendo a respeito da morte de Jesus: que a morte de Jesus
é a vitória sobre o pecado, sobre o diabo e sobre a morte. Oh, aleluia! Na cruz, Jesus triunfou sobre os poderes espirituais do mal e sobre a própria morte. O que parecia derrota tornou-se em vida. Sabe que os religiosos da época, eles estavam alegres com Jesus dependurado na cruz. O texto diz que muitas pessoas passavam e meneavam, balançavam a cabeça dizendo: olha aí. Muitas pessoas chegavam diante da cruz e falavam assim: realmente você é o Filho de Deus, desce daí. E agora o sumo sacerdote, os principais, os escribas, os saduceus, os fariseus, todos que se juntaram para matar Jesus, eles estavam comemorando, dizendo: deu certo o nosso plano. Com a gente, quando a gente decide alguma coisa, dá certo. Quem vai resistir contra esses judeus aqui? Nós somos bons. Nós planejamos, até que enfim, olha lá, está lá pendurado. Dizia que era o Filho de Deus, lá está morrendo. Mas a morte de Cristo nos ensina que aquilo que parecia derrota se tornou em vitória. Quando Jesus, por volta das 3 horas da tarde, diz: Pai, a Ti eu rendo o meu espírito, está consumado. E aquilo que parecia derrota e fracasso, foi-se a esperança do povo, foi-se a esperança dos judeus, foi-se a esperança dos gentios, nada. Jesus apenas estava ali, passando 3 dias para cumprir o protocolo que o Pai havia determinado. Mas ao 3º dia, no domingo, e a Bíblia diz, no domingo de manhã bem cedo, as mulheres estavam correndo até o túmulo de Jesus para ungir o corpo, e quando eu chego lá, a pedra estava removida, e o anjo estava sentado sobre ela dizendo: porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Oh, louvado seja o nome do Senhor. A cruz que parecia derrota se tornou em grande vitória para as nossas vidas. Oh, aleluia, aleluia. Do ponto de vista teológico, esta é a perspectiva do Christus Victor. O Cristo como vencedor que liberta a humanidade da escravidão espiritual e da corrupção da morte. As duas coisas que afetam terrivelmente a humanidade: escravidão do pecado e a corrupção da morte. As pessoas estão escravas. Irmãos, escravo não tem liberdade. Escravo não decide o que faz. Escravo não decide aonde vai. Infelizmente o Brasil tem na sua história um período de escravidão. E nós estudávamos na escola história sobre o que é escravidão. O escravo não escolhe a hora que levanta, não escolhe a hora que deita, não escolhe a hora que dorme, não escolhe a hora que acorda, não escolhe o tipo de comida que come. É escravo. Ele está dependente do seu Senhor. E as pessoas que estão lá no mundo, elas não estão praticando o que elas querem. São escravas do diabo. São escravas do pecado. Elas não conseguem deixar a bebida, não conseguem deixar as drogas, não conseguem deixar a prostituição, não conseguem deixar a mentira, não conseguem deixar o engano, não conseguem deixar as suas práticas, porque elas estão escravizadas. E muitas até pensam e lutam por tentar abandonar esta vida, mas estão escravizadas. Mas Cristo, aleluia, o Christus Victor, o Cristo vencedor, aleluia, Ele nos liberta da escravidão do pecado e da corrupção da morte. Quando eu vou fazendo um culto fúnebre, e aqui nós temos pessoas que já perderam seus entes queridos, e só quem passa por isto pode saber qual é a dor da perda. Qual é a dor da separação? Mas eu sempre gosto de dizer que a morte do servo do Senhor, ela nos coloca em 2 pontos bem antagônicos, bem opostos.
No mesmo momento que a gente está triste pela dor da perda, da separação, doloroso, inexplicável, mas ao mesmo tempo existe a alegria e a esperança, que o ente querido está com Cristo. E quando tocar a trombeta do arrebatamento, a Bíblia diz, Paulo vai dizer assim: de maneira nenhuma precederemos os mortos, mas primeiro aqueles que morreram, aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão, e juntos, aleluia, e juntos, há uma esperança bendita para os seus entes queridos que já partiram e estão com o Senhor. Logo tocará a trombeta, você vai encontrar o seu ente querido. Eu não sei se é filho, filha, se é parente, pai ou mãe, mas haverá uma reunião rapidamente, e juntos subiremos para estar com Cristo nos céus. Esta é a vitória de Cristo contra a corrupção da morte, aleluia. Há uma bendita esperança. Paulo, escrevendo aos Colossenses 2,14, ele vai dizer assim: cancelando o escrito da dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Sabe, irmãos, a Bíblia fala sobre principados, a Bíblia fala sobre potestades, a Bíblia fala sobre legiões, como lá no Gadareno, quando Jesus pergunta para os demônios que estavam na vida: qual é o teu nome? Somos legião, somos legiões. Então existe demônio de toda classificação, existe demônio de todas as cadeias hierárquicas, desde o chefão mais poderoso até o demônio mais fraquinho. E eles estão por aí fazendo as suas obras. E eles estão rugindo ao nosso derredor como leão, tentando nos tragar, tentando causar dano na nossa vida. Mas Paulo está escrevendo, oh aleluia, que aquilo que parecia uma derrota na cruz do Calvário, o Cristo crucificado, o Cristo com coroa na cabeça, o Cristo com o rosto inchado de tanto apanhar, o Cristo com as costas sangrando de tanto levar chicotadas, o Cristo que havia cuspido no rosto de Cristo, aquele Cristo que parecia estar derrotado, fracassado na cruz do Calvário, na verdade ele expôs publicamente, oh aleluia, e colocou estas potestades e principados e expôs ao desprezo, despojando e triunfando sobre eles na cruz do Calvário. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele pisou a cabeça da serpente, como Deus havia prometido lá no princípio, triunfou sobre o pecado, triunfou sobre o diabo e triunfou sobre a morte. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que é o Senhor desta igreja. Esse é o Jesus que é o Senhor da sua vida. Oh aleluia, eu não sei para quem, mas o Espírito está me dizendo nesta hora: não temas, não temas os levantes do diabo, não temas as afrontas, porque Cristo já despojou estes principados na cruz do Calvário. A vitória é tua, por Cristo na cruz do Calvário. Receba a vitória nesta hora, oh aleluia. 1 Coríntios 15:54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá o que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória, por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aleluia, oh aleluia, aleluia. O que nós entendemos com isto? Que o cristão vive em liberdade. O cristão não é mais preso sobre o domínio do pecado e tem esperança na ressurreição. Oh, aleluia. Esse é o Jesus que nós servimos. Ele nos colocou em liberdade. As pessoas estão escravizadas pelo pecado. Como eu disse há pouco, as pessoas não conseguem sair
da sua vida de podridão, de devassidão, de pecado, mas eu e você estamos aqui. Cristo me escolheu, Cristo te escolheu, oh, aleluia, Cristo me libertou, Cristo te libertou, aleluia, e o pecado já não tem mais domínio sobre nós, louvado seja o nome do Senhor. O quarto aspecto, o quarto ensinamento que eu consigo enxergar na morte de Jesus, é que é o fundamento da nova aliança. O sangue derramado na cruz inaugura a nova aliança, substituindo a antiga e garantindo pleno perdão e acesso direto a Deus. Na visão teológica, a teologia da aliança vê a cruz como ponto de transição entre o antigo e o novo relacionamento de Deus com a humanidade, agora mediada por Cristo, o sumo sacerdote eterno. Nós precisamos entender uma coisa. Antes de Cristo, as pessoas viviam na antiga aliança. Eram os 10 mandamentos, 613 preceitos, mais as tradições. Era uma vida difícil, era uma vida complicada. Mas o sangue derramado na cruz inaugurou a nova aliança. E uma das características interessantes que nós podemos entender, vou falar só 2 características importantes entre a antiga e a nova aliança. Na antiga aliança precisava derramar o sangue de animal, o Espírito Santo não habitava as pessoas e o pecado não era perdoado, o pecado era coberto. Todos que viveram debaixo da antiga aliança. Foi falado esses dias aqui sobre o Jó, né, que oferecia sacrifício pelos seus filhos. Por acaso os meus filhos fizeram festa e pecaram, então vou oferecer um sacrifício. Aqueles pecados cometidos não eram apagados, não eram lançados fora, eles eram cobertos com o sangue de animal. Esta é a grande diferença. Então, de ano em ano, aquele que confiava em Deus, ele deveria ir ao lugar específico, deveria chegar lá, se fosse uma renda menor, chegaria ali com uma pombinha, chegaria ali com um cordeiro, o mais rico chegaria com um bezerro, e eu falo, está aqui, esse bezerro aqui é para perdoar o meu pecado, em relação ao meu pecado, o pecado da minha família. Então o sacerdote matava aquele animal, fazia todo o cerimonial com sangue e com as partes do animal, e agora o pecado estava coberto e não perdoado. Agora está dizendo que o sangue derramado na cruz inaugurou a nova aliança. Agora nós não fazemos parte da antiga aliança, nós fazemos parte da nova aliança. Jesus Cristo perdoa os nossos pecados. Não é que os nossos pecados estão cobertos, estão perdoados. E a Bíblia diz que o Senhor lançou fora os nossos pecados e dele não se lembra mais. Destes pecados ele não se lembra mais. Este sangue inaugurou a nova aliança. O Espírito Santo, que vinha sobre 1, 2, 3 ou 4 pessoas, agora habita em mim, habita em você, oh aleluia. O Espírito Santo está aqui dentro de mim, o Espírito Santo está dentro aí de você. Esta é uma grande diferença. Lucas 22, 20, ele vai escrever assim: do mesmo modo, depois da ceia, pegou um cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança derramado por vocês. Irmãos, nós temos que entender que a ceia, o sacrifício de Cristo, é uma coisa muito séria. Nós estamos falando sobre o Filho de Deus encarnado, que veio em forma humana, se esvaziou, como diz a Bíblia, se esvaziou da sua glória, do seu poder e veio aqui. Nós estamos falando de um sangue sem pecado, um sangue puro e inocente. Sangue que jamais existiu e jamais existirá nesta terra. Agora Jesus está se entregando, estão encravando os pregos nas suas mãos e nos seus pés, e agora, gota a gota, aquele sangue está esvaindo do corpo de Cristo. Não é um momento qualquer, não é um ato qualquer, é um ato preciosíssimo.
E o texto está dizendo que este sangue foi derramado por mim e por você. Do mesmo modo, depois de cear, pegou o cálice, dizendo: este é o cálice da aliança que eu estou inaugurando a partir de agora, e este meu sangue é derramado em seu favor. Há 2000 anos atrás, quando Jesus estava pregado naquela cruz, uma daquelas gotas do sangue foi por mim. A outra gota foi por você, por você, por você, por você, por você, por você. Por isso o diabo nos odeia, por isso o diabo quer nos destruir, porque eu tenho o sangue de Cristo na minha vida, você tem o sangue de Cristo na sua vida. Nós somos marcados com sangue precioso, puro. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O escritor aos Hebreus 8:6, a seguir ele diz assim: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma teria sido buscado para seu lugar uma segunda aliança. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Oh, aleluia. E Jeremias 31:31 diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Aleluia. Resultado disso, o cristão tem segurança da salvação, segurança da reconciliação e acesso direto à presença divina. Veja que coisa maravilhosa. Rapidamente, só mais um ponto da antiga aliança. Na antiga aliança, uma pessoa só podia sentir a presença de Deus, que era o sumo sacerdote. E uma vez só por ano. E dependendo da idade, e dependendo da escolha que era lançada sobre quem iria entrar no Santo dos Santos, muitos sacerdotes entraram apenas uma vez na sua vida. E eles entravam temendo pela sua própria vida. Eles se purificavam, tinha todo o ritual de lavagem, as vestimentas, tudo tinha que ser exatamente como Deus havia ordenado. Uma coisa fora, o sumo sacerdote, a hora que desse o primeiro passo dentro do Santo dos Santos, caía fulminado. Certa feita estavam carregando a arca da aliança de maneira errada, porque os sacerdotes deveriam carregar nos ombros e de uma maneira específica, mas para adiantar a viagem, deixa eu abrir um parênteses aqui, não tente adiantar a sua caminhada. Fechando parênteses, colocaram a arca da aliança sobre os bois, e os bois começaram a andar, e de repente o carro do boi deu uma balançada, e a arca da aliança fez menção de cair, e pessoas com boa intenção, crendo em Deus, tocaram na arca e foram fulminados instantaneamente. Esta é a presença de Deus. Antiga aliança. O sumo sacerdote entrava com medo, de será que eu não vou morrer? Será que é o meu último minuto de vida? Eu tenho que entrar sem pecado, eu tenho que entrar de maneira adequada. E ele entrava com todo temor e tremor, e ele oferecia o sacrifício, e quando saía, graças a Deus eu não morri, passei por esse teste, mas agora estamos na nova aliança, e Paulo vai nos escrever e dizer assim: quando vocês forem entrar na presença de Deus, vocês devem entrar com ousadia, não porque vocês são alguma coisa, mas Cristo morreu na cruz do Calvário, verteu o seu sangue e fez de vocês justiça de Deus. Portanto, entrem com ousadia na presença do Senhor. Veja quanta coisa a morte de Cristo fez em meu favor e em seu favor. O sumo sacerdote entrava com medo na presença do Senhor, dizendo: quem sabe seja o meu último dia de vida. Eu e você entramos com ousadia na presença do Senhor e dizemos: santo, 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 santo é o Senhor. Oh Deus, eu te amo, eu te adoro. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé neste momento.